Bom, boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, conversar um pouquinho com vocês, estudarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que estar nessa posição aqui de orador, de palestrante, nos coloca numa responsabilidade, mas que ao mesmo tempo, essa responsabilidade nos coloca também de igual para igual com vocês. Nós somos humanos, nós somos espíritos imperfeitos como vocês, e durante esse ano, todo lugar que eu tenho a oportunidade de estar falando, de estudar, de dar palestras, eu estou sempre enfatizando isso, porque eu acho que essa proximidade de um palestrante, de um divulgador da doutrina espírita, com os anseios, com as dificuldades de vocês que são ouvintes, ela deve ser divulgada também. Porque muitos dos ensinamentos que a gente profere, nós também lutamos lá fora, e essa luta, no bom sentido da palavra, na verdade é uma luta interior, não é? Porque nós somos a todo instante suscetíveis a investidas do plano espiritual, às vezes até de obsessores não desencarnados, mas algumas pessoas que às vezes se aproximam de nós e está um pouco aflita ou nervosa, e a gente tem que saber lidar com essas situações. Então, essas reflexões, eu costumo contextualizar todas as minhas reflexões no meu dia a dia e trazer aqui para o púlpito, aqui para as palestras, porque eu acho que é dever nosso, não é? E nessa sintonia de contextualização do que a gente vivencia lá fora, com o que a gente aprende com a doutrina espírita, aproxima vocês da doutrina e faz com que a gente seja pessoas melhores, consiga agir de forma mais assertiva lá fora, e que esse é o nosso papel. E Jesus, através da doutrina espírita, dos seus benfeitores espirituais na codificação, disse que cada um de nós tem uma missão. Qual que é a nossa maior missão de todos nós? O que vocês acham? A gente costuma se apegar nas nossas missões diárias, materiais, né? Um diploma, num cargo melhor na empresa, conquistar a casa própria, o carro novo. A gente coloca essas metas na nossa vida e a gente vive lá fora como se nós fôssemos esse corpo. Nós vivemos lá fora como se a nossa existência iniciasse no berço e encerrasse no túmulo. Se nós não abrangermos, não fazer com que a nossa mente se amplie e que nós possamos vivenciar a nossa vida como espíritos imortais que somos, quem daqui se considera um espírito? Todos têm essa certeza? Somos espíritos e estamos encarnados? Então, a primeira reflexão que a doutrina espírita traz na sua codificação é que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. Nós estamos, nesse momento, encarnados, numa vivência carnal, corporal, para que nós tenhamos a missão e o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Mas então, o que é o espírito? Se nós não somos esse corpo, quando desencarnamos, vocês já ouviram falar do perispírito, não é? Quando um médium vidente vê um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito do espírito. É o corpo semimaterial da qual eu garanto a minha individualidade. Não é? Então, Rafael vai estar lá com a sua individualidade preservada. Vamos deixar de lado o que é o perispírito e entender o que nós somos na essência. O que nós somos na essência? Espírito na essência. A doutrina espírita nos esclarece que nós somos princípio inteligente, individualizado.
E Emmanuel vem acrescentar que somos inteligência e sentimento. Então, na essência, nós somos pensamento e sentimento. E quando Jesus trouxe o vigiai e orai como ensinamento na sua época, perceba, Jesus colocou o primeiro o vigiai e em segundo plano o orai. O que ele quis dizer com o vigiai? É a orientação para que nós vigiássemos os nossos próprios pensamentos e os nossos sentimentos. Mas como que funciona isso na prática? Quem de vocês, às vezes, contextualizando, né, como eu disse no início, quem de vocês, às vezes, acorda de manhã um pouco agitado, um pouco ansioso, a mente acelerada, às vezes um pouco deprimido? Às vezes vocês acordam assim? Ou só eu acordo assim, de vez em quando? Tem semanas que é de vez em sempre, né? A gente acorda, parece que tem um vácuo aqui dentro, né? Um buraco. Ou senão nossa mente está acelerada, preocupada, com questões que às vezes nem vão acontecer. E a gente desprende energia, ou se culpando, né? O processo da depressão é o espírito, nós espíritos ficamos remoendo o que nós erramos lá atrás. De repente, numa existência anterior, de repente, nessa própria existência, fica remoendo o passado. E a ansiedade é aquele processo que eu fico preocupado com o que vai acontecer no futuro. Em que momento eu tenho a oportunidade de mudar? Eu, como espírito, tenho a oportunidade de mudar a minha vida. Agora, hoje. Eu gosto do agora mais do que o hoje, porque o agora é a cada instante da existência. Se eu estou parado, eu cometo um erro aqui, dou um outro passo, eu tenho a oportunidade de acertar novamente. Ó, a misericórdia divina nos dá oportunidades a cada instante, a cada segundo da nossa vida, para a gente reformular, reconstruir, ressignificar um ato, um pensamento. Então a proposta de hoje, que é um estado oracional permanente, é nós tratarmos a respeito da oração, no contexto do vigiar e orar de Jesus, iniciando com a vigilância de nós mesmos e os dos sentimentos, do pensamento, dos sentimentos, e buscar ressignificá-los para que a gente possa ter uma vida um pouco mais confortável. Estou dizendo um pouco até de felicidade. Porque mesmo que Jesus asseverou na sua época que a felicidade não é deste mundo, terra, nós conseguimos, podemos ser felizes relativamente nessa existência. Através do entendimento das leis de Deus, através do entendimento de nós mesmos. Então, recapitulando, então a gente acorda um pouco acelerado, deprimido, ou nervoso, com raiva. Todos esses sentimentos que permeiam a nossa vida, não só quando a gente acorda, às vezes no trânsito também, né? No trabalho, com aquele chefe um pouco mais rígido, com a filhinha pequena, às vezes pedindo paciência para a gente, para esquecer o dia que vai vir e brincar com ela naquele momento, a gente é ansioso e não aproveita aquele momento. Então, todos esses sentimentos, o que fazer? O que nós devemos fazer com ele? A vigilância busca a gente entender. Então, o primeiro processo é reconhecer. Reconhecer que você está agitado, ansioso, deprimido. Tá, mas e aí? Fazer o que com esse sentimento? Ou com um pensamento negativo, um pensamento ruim? O que eu faço com isso? Primeiro processo, reconhecer. Porque como eu vou mudar um sentimento ou um pensamento se eu não reconhecer? E aí tem um entrave que os espíritos nos orientam e diz que a grande chaga da humanidade, né, que na verdade são duas, né, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho faz com que a gente não reconheça as nossas inferioridades.
Se eu não substituir o orgulho pela humildade, com sinceridade e vontade de ser uma pessoa melhor, eu vou continuar acordando de uma maneira deprimida ou raivosa ou agitado e vou, de uma forma viciosa, exteriorizar isso lá fora, para as pessoas. Porque eu não interiorizei, eu não reconheci esse meu estado. Então, o primeiro processo é reconhecer. E o segundo processo, qual que é? Daí a gente vai entrando no orai de Jesus. Então, eu vigio a mim mesmo. Naturalmente, quando eu me coloco num processo de vigilância, eu automaticamente já estou orando. Porque eu preparo a minha mente, o meu sentimento para me elevar. E quando eu me elevo, o que acontece? Que tipo de companhia se aproxima? Todos acreditam que nós temos um anjo de guarda, um espírito que nos protege? Todos acreditam nisso? Você já pararam a pensar como que é esse processo? Não só do anjo de guarda, do espírito protetor, mas de qualquer benfeitor que nos quer bem, que está do nosso lado, para nos auxiliar numa tarefa, num trabalho. Como que é esse processo, essa conexão, esse intercâmbio com a espiritualidade? Já pararam para pensar? Como que os espíritos conversam conosco? Através do pensamento. E um espírito evoluído, um espírito benfeitor, eles conversam conosco através do pensamento. E como que ele fala conosco? Num tom brando, manso, calmo, ou de um tom agitado? Como que é? Manso, calmo. Então, se eu não construir dentro de mim uma mente tranquila, equilibrada e um sentimento equilibrado, eu não tenho acesso a esse espírito benfeitor. Não há conexão. Ele fala e a minha mente, a minha energia é desprendida em outras questões não tão importantes. E eu não escuto, entre aspas. E o nosso espírito protetor está sempre à nossa disposição? O que vocês acham? Faz só assim ou não? Sempre à nossa disposição? Sempre? Hã? A gente tem a mania de achar que espírito protetor só tem... O único trabalho do espírito protetor do Rafael é proteger o Rafael. Ele não tem mais nada para fazer na vida dele, na existência dele. Então, se o espírito protetor, ele começa a ver se daquele mato não sai cachorro, né? O ditado popular, que ele está orientando e o Rafael continua seguindo um outro caminho, o que ele faz? Ele vai continuar o trabalho dele em outras esferas, em outras questões. Mas basta o Rafael se arrepender, ou refletir, ou buscar o auxílio, com sinceridade, com boa vontade, ele se aproxima. E está à nossa disposição, sim, para nos auxiliar. Então percebe que o auxílio ele não é gratuito. Requer merecimento. Existe uma lei de justiça. E Deus, todos creem em Deus aqui? Todos creem em Deus? Todos nós batemos no peito, né? Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Daí no primeiro probleminha na vida, primeira dificuldade, se revolta, descabela, não aceita. Provas são benditas na nossa vida? Hã? Provas são benditas? São. E quando a gente atravessa a primeira prova, às vezes não é nenhuma prova, é só uma tribulação. O que a gente faz? Se revolta, não aceita e assim vai. E Jesus nos orientou que provas são benditas, desde que nós aproveitemos essas provas
como impulso para evoluirmos espiritualmente, intelectualmente e moralmente. Então, e o vigiar entra nesse processo. Porque se eu não analisar esse processo da prova, por exemplo, eu vou vivendo mecanicamente, me revoltando, não aceitando. Daí a gente costuma dizer, será que eu joguei pedra na cruz? O que eu fiz para merecer isso? Pode ter certeza que fez alguma coisa perante a lei divina. Porque se as leis dos homens pode ser burlada, pode ser maquiada em detrimento do benefício de um grupo ou de uma pessoa, a lei de Deus não. Ela é perfeita. Ela é justa. E todos nós estamos suscetíveis a essa lei, quer nós queiramos ou não. Então, o que eu devo fazer com uma lei justa, perfeita, que rege todo o universo? Como eu preciso me portar e como que eu devo me conduzir nessa existência, em outra existência, para que eu possa ser abençoado? Nós somos abençoados de maneira gratuita? Eu sou abençoado conforme eu busco caminhar alinhado às leis naturais de Deus. Se eu desvio dessas leis, tem uma consequência. E qual que é a consequência do desvio das leis naturais? Qual que é a consequência? Dor, sofrimento. Então Deus não castiga. Eu que me desvio das suas leis. E onde está escritas as leis de Deus, segundo a doutrina espírita? Quem já estudou essa pergunta do Livro dos Espíritos? Questão 621. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Olha que maravilhoso isso. Nós já queremos de bate-pronto dizer assim, né? Está escrito na Bíblia, no Alcorão. Não. Vem a doutrina espírita, os espíritos benfeitores, os espíritos da codificação nos dizer que está escrita na nossa consciência. Faz sentido isso? Total sentido. Porque conforme a gente vem evoluindo como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E nessa trajetória espiritual, chega um momento que a gente toma posse da razão, da consciência. Nós começamos a ser senhor de nós mesmos. Essa consciência, essa razão, consegue a discernir o certo do errado, o bem do mal. Damos o nome de livre-arbítrio. O momento que o espírito, nós espíritos, tomamos posse do livre-arbítrio, somos senhores de nós mesmos. Responsáveis pelas nossas condutas, pelos nossos deslizes, pelos nossos acertos. E estamos enquadrados numa lei perfeita de Deus, da qual nós, se desviarmos, teremos que nos alinhar. Desviou, precisa alinhar. Olha que maravilhoso. Então, quando eu me alinho perante essas leis, eu consigo ser assertivo. Mas não existe forma, jeito de me alinhar a uma lei universal sem vigiar a si mesmo. Todo o início de um universo que a gente pode tentar imaginar na nossa mente inicia dentro do nosso mundo interior. A doutrina espírita revela a respeito das escalas dos mundos. E nós sabemos que a Terra está numa escala de mundo de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração. Vocês já ouviram essa informação? E nós, espíritas, qual deve ser o nosso papel nesse processo? A gente acha, ou alguns acham, ou melhor dizendo, todos nós vivemos achando que nós vamos dormir essa noite e acordar amanhã de manhã e espreguiçar. Nossa, que mundo diferente hoje. Olha, hoje eu acho que eu acordei num mundo de regeneração.
Eu dormi ontem no mundo de provas e expiações, acordei no mundo de regeneração. Olha como o ar está diferente. Vamos ser sinceros? Inconscientemente a gente acha que vai ser assim. Agora, a transformação de um planeta, ela começa na transformação do mundo interior de cada um de nós. Vamos fazer uma outra reflexão? Por exemplo, se acontecesse um milagre, um passo, né? A gente sabe que a natureza, as leis naturais de Deus não dão saltos, né? Mas vamos supor que nós tivéssemos esse poder de hoje, à meia-noite, um superpoder que todos do planeta Terra, habitantes do planeta Terra, acordássemos amanhã regenerados, cada um intimamente regenerado, sendo paciencioso, bondoso com as pessoas, gentis, sendo fraterno, solidário, não sendo egoísta, amando os inimigos. Desculpa, não teríamos inimigos, né? Porque estaríamos todo mundo se amando, não teríamos inimizade, perdoando. Também não precisaríamos perdoar, porque não sentiríamos ofendidos. Imagine esse nível de mundo. O mundo já não estaria automaticamente regenerado? Mas nós sabemos que a evolução do planeta ela se dá de forma material e espiritual, com equilíbrio. Então, por isso que a natureza não dá saltos. Então, a reflexão é, a gente espera viver num mundo melhor, espera conviver com pessoas melhores, mas não trabalhamos para sermos pessoas melhores, indivíduos melhores. Não falta uma lógica nesse raciocínio? Então, se cada um cuidasse de si, da sua individualidade, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, você começa a irradiar uma pessoa melhor às pessoas. Você começa a influenciar as pessoas positivamente. Esse é o processo, de dentro para fora. Mas nós cobramos muitas pessoas, julgamos muitos os outros. O próprio Cristo, né, nos orientou isso. A gente enxerga um cisco no olho do nosso próximo e não enxerga uma trave no nosso olho. A gente é, né, a ferro e fogo com os erros das pessoas e com os nossos próprios erros, o orgulho, né? Nós achamos, nós vestimos uma máscara, queremos aparentar uma pessoa bondosa, respeitosa, mas por dentro está aquele turbilhão de sentimento, de pensamento. Eu preciso reconhecer isso e preciso trabalhar isso. Então, essa vigilância, ela permeia pela oração. Não estou dizendo que vou me reconhecer num padrão ruim, mas pode ser que eu me reconheça também. A gente tem momentos bons na vida, né? E quando a gente reconhece padrões bons, eu preciso mantê-los. E como que a gente mantém uma vibração elevada? Vocês sabem? Já pensaram nisso? A gente aproveita e tira um descanso, né? É assim que a gente mantém a vibração elevada? Ou se isola num canto para não ter perturbação? Através do trabalho no bem. Eu vou dar um testemunho meu. Conforme eu cheguei na doutrina espírita, eu comecei a conhecer a codificação, estudar, isso há uns 16, 17 anos atrás. Você vai tomando posse desses conhecimentos que libertam, né? Porque a pessoa que toma posse desse conhecimento, estava há pouco conversando com o Valdir, ainda bem que nós temos 300 pessoas, vocês sabiam que tem quase 300 pessoas nas salas estudando, em grupos de estudo agora, nesse momento? Porque no grupo de estudo, não que a palestra não seja boa,
a gente não aprende, seja interessante. Mas no grupo de estudo a gente aprende muito mais, né? A gente tem a oportunidade de raciocinar, participar, refletir. O ensinamento é melhor. Então, no processo de crescimento, de evolução, de conhecimento, a gente vai se libertando. A gente se liberta. Do quê? A gente se liberta? Da nossa ignorância. Do que nos mantém preso à terra. E Kardec disse na introdução do Livro dos Espíritos, aqui veio o Espiritismo. Nós sabemos que o Espiritismo, ele vem numa sequência lógica, como uma terceira revelação, Moisés como primeira revelação, o próprio Cristo como segunda, e o Espiritismo como uma terceira revelação, o cristianismo redivivo. Ele não veio combater o Cristo, ele veio dar sequência. E essa evolução, e o Espiritismo veio combater o quê? Como terceira revelação? O materialismo. Então, quanto mais a gente evolui espiritualmente, menos necessidades materiais nós temos, menos apego. A gente vai se desvencilhando. Mas a Terra ela é extremamente material. É necessário a gente ter esse contato com a matéria. O progresso material é ruim? É hipocrisia o espírita dizer, eu não devo progredir materialmente. É no progresso material que nós temos a oportunidade de conviver com a pessoa, de ceder, de ver as diferenças. Então, a busca pelo material, ela faz com que a gente progrida espiritualmente. Então é ruim ter posse de bens? Depende da sua intenção. E depende do que você faz com os bens que você adquire. Mas conforme a criatura vai evoluindo, ela vai tendo menos necessidade. Então, o empresário evoluído, bem dizer assim, ele consegue entender que a missão dele é gerar emprego, gerar riqueza, oportunidade, antes mesmo do lucro. Daí a gente vai analisando como a gente contextualiza o espiritismo na nossa vida. Aí a pessoa miserável, outro ponto, né? A pessoa que não tem oportunidade, que vive na questão de penúria, na miséria. Tem um porquê dela estar naquela situação? Também existe o porquê. Ela precisa passar por aquele processo para que ela vivencie questões que façam ela refletir, evoluir. Um processo de vivência do espírito, de um resgate numa vida anterior. E qual vocês acham que é a maior prova, a maior dificuldade para o espírito? A pobreza, a miséria ou a riqueza? Já pararam para pensar nisso? As duas são muito difíceis. Mas Kardec, ele diz que a riqueza é um pouco mais complicada. Porque a pobreza limita o espírito às facilidades mundanas, né? A se fantasiar com aquilo, com o dinheiro, com a posse, com o poder. Já o rico é uma porta aberta, né? Quanto mais rico ele é, mais poder ele tem, ele acha que tem. Daí é uma porta aberta para o... Então percebe? Então, tudo que a gente tem uma visão da nossa vida material, a gente não consegue fechar a conta. Sempre tem uma questão que a gente pensa, que a gente... Mas quando a gente amplia a nossa visão da questão de uma forma espiritual, somos espíritos eternos, né, no processo evolutivo, a gente consegue obter resposta para tudo. É claro que numa palestra a gente não consegue esmiuçar tudo que nós estamos dizendo. Por isso a importância dos estudos, não é? Um grupo de estudo, a leitura, de obras sérias, né, que estão embasadas na codificação espírita. Bom, para a gente encaminhar para a gente finalizar, então quando a gente busca esse estado oracional, né, nos reconhecendo como espírito, de
elevar os pensamentos, né, reconhecer o que nós estamos sentindo e elevar esses pensamentos e receber o auxílio do alto, é o processo de oração. E esse processo de oração, a gente atrai forças divinas para a gente restaurar as nossas forças humanas. É fundamental. É como acordar de manhã e comer um pão, tomar um café para você manter o seu corpo. Nós precisamos desse alimento, dessa conexão com espíritos benfeitores. Porque se nós não tivermos conectados com esse tipo de influência espiritual, a gente está conectado com outro tipo de influência. E quais são essas influências? A gente consegue entender, né? Então, para você se equilibrar, precisa de trabalho, de esforço. É um trabalho íntimo. No primeiro momento ele é mecânico, mas conforme você vai criando o hábito, vai se tornando natural. Não é? E a oração, ela é eficaz, esse processo? Existe oração mais eficaz que outra? Vocês acham que tem? Qual que é a diferença de uma prece, de uma oração eficaz, de uma não eficaz? Eu consigo fazer uma oração sem proferir uma palavra sequer? Consigo. Através do sentimento. A prece mais eficaz que nos aproxima de Deus, do benfeitor, de Jesus, é a prece que tem sentimento, verdade, sinceridade, bom propósito, gratidão, interesse coletivo e não individual. Então, para a gente entender se a nossa prece está sendo eficaz, basta refletirmos se ela está sendo sincera, com sentimento. Eu consigo realizar uma prece, e esta é a proposta do estado oracional, sem proferir uma palavra. Apenas nessa vigilância que se remete para a oração, eu vou criando um estado oracional permanente, né, que é o vigiar e orar de Jesus. Oração é vibração, é energia? Totalmente. Sabe aquelas pessoas que estão no ambiente, sim, ela chega, parece que ela abraça todo mundo naquele ambiente sem relar em ninguém? Tem o contrário também, aquela pessoa que chega, né? Às vezes, eu falo aquela pessoa, mas às vezes é nós mesmos, né? E qual que deve ser a nossa reflexão? Quando eu chego no ambiente, o que eu estou vibrando? A gente tem o hábito, né, de falar, você já viram aquela pessoa que chega, né? Nós não temos sempre esse hábito de se referir a um exemplo, falar aquela, né? Sabe aquela pessoa que entra e o ambiente fica pesado ou fica um ambiente de luz? Não, a reflexão qual que é? Quando eu chego no ambiente, o que eu proporciono para aquele ambiente? Luz ou escuridão? Resumidamente. Cada um pensa consigo mesmo. Esse já é um processo de vigilância. De vigiar a si mesmo e vigiar os seus atos, os seus hábitos. Não é? E vibração é energia. Então, quando nós adentramos aqui a casa espírita, a gente se sente melhor? Vocês se sentem melhor aqui dentro? Eu me sinto. Tem lugares que eu vou, às vezes eu tenho um dia muito corrido, atribulado, às vezes me estresso, né? E a gente, normalmente, quando vai dar uma palestra à noite, a gente procura ter um dia, pelo menos procuro ter um dia mais equilibrado possível. Mas tem dias que eu não consigo. Daquela correria, parece que tudo vai dar errado, mas a gente vai firme no propósito que a gente tem uma meta no final do dia de fazer a palestra. Gente, parece que quando eu chego numa casa espírita, ainda mais o dia de hoje, né, com um coral maravilhoso desse, gente, a gente
entro naquela atmosfera, eu pelo menos entro naquela atmosfera e começo a me conectar. Aqui tudo é mais fácil. Por que aqui é mais fácil? Porque aqui tem todo um trabalho espiritual. Espíritos estão aqui nesse ambiente preparando. Quer dizer, tem equipes aqui todo um instante preparando o ambiente. Nós, quando estamos aqui, vindo para o centro espírita, a gente automaticamente já se prepara também com o que a gente tem de melhor. Então a gente contribui com essa atmosfera. Então a atmosfera de qualquer ambiente é a somatória da vibração individual de cada um de nós, que dá uma atmosfera do todo. Então a reflexão é: qual que é a minha contribuição para qualquer ambiente que eu esteja inserido, que eu chegue? Positiva, negativa, neutra, né? Muitas vezes ela é neutra. E muitas vezes eu não estou muito bem também. Mas eu preciso reconhecer se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou neutro, para poder manter ou modificar. Manter quando positivo e modificar quando negativo. Contato com os planos superiores. Nós costumamos achar que o plano superior está muito distante da gente, né? Existem espíritos benfeitores, superiores a nós, que estão do nosso ladinho. Estão do nosso lado. Como existem espíritos malfeitores que ainda se comprazem no mal, que ainda se deleitam com o mal das pessoas, que também estão do nosso lado. Mais espíritos imperfeitos do que espíritos benfeitores. No mundo de provas e expiações, o que sobressai, o bem ou o mal ainda? O bem ou o mal sobressai ainda no mundo de provas e expiações? Ainda o mal sobressai um pouco mais. Então, que tipo de espírito tem mais à nossa volta? Ainda são espíritos que... Então, se a gente não tiver firme e forte no propósito, vigilante, a gente é presa fácil. A palavra é essa mesma, presa fácil. Oração é poder? Não o poder que eu falei do materialismo, né, da pessoa rica. Pessoal, se nós soubéssemos do poder que tem a oração e esse estado que nós estamos propondo, é difícil se manter, mas é poderoso. Eu consigo modificar todo um ambiente, uma comunidade, dependendo desse meu empenho. Oração cura, para a gente encerrar. Cura, oração. Cura. Está em estudo, bem avançado, as doenças psicossomáticas, que elas iniciam. O Espiritismo fala disso desde a sua codificação. Existem autores, cientistas, no campo da medicina, espíritos, que estudam. André Luiz é um deles, que foi médico, inclusive quando encarnado, que estuda a questão do espírito influenciando o corpo. O espírito equilibrado, maduro, ele automaticamente tem um corpo equilibrado, saudável. O equilíbrio espiritual, mental e dos sentimentos faz com que a gente tenha um corpo saudável. Nós sabemos, para encerrar, nós sabemos que a ciência tem vários recursos e devem ser buscados da psiquiatria, da psicologia. Na casa espírita tem vários trabalhos do passe, água fluidificada. São todos mecanismos que nos auxiliam. Mas o que liberta efetivamente
é o conhecimento. O conhecimento de leis universais de Deus e o conhecimento, principalmente, de nós mesmos. Muita paz a todos.